Amém, irmãos? Vamos abrir, hein? Mateus 7. Mateus 7, nós vamos continuar o sermão do monte, sermão abençoado, pregado pelo maior pregador da história da humanidade, Jesus. Mateus 7, verso 1. Nós vamos meditar na palavra de Deus, continuar de onde nós paramos na semana passada. Hoje nós vamos falar do verso 1 ao verso 6. O título da minha Bíblia diz assim: o hábito de julgar os outros. É o subtítulo da minha Bíblia. E eu intitulei o nosso estudo de hoje de Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. O julgamento justo. Vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Não julgueis, para que não sejais julgados. Verso 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, irmão, estando uma trave no teu? Hipócrita, verso 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Só até aqui. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é o perigo, mais uma vez, o perigo do orgulho espiritual. Tanto naquele que exorta, tanto naquele que é exortado. O que está em jogo aqui é o perigo do orgulho. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Esse versículo ele atinge tanto aquele que está querendo se colocar em superioridade ao irmão e julgar o irmão com um ar de superioridade. Esse versículo condena esse tipo de comportamento. Como esse versículo condena também aquele que, quando é exortado, usa esse versículo para justificar o seu mau comportamento e dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Em ambos os casos, tanto naquele que exorta, quanto naquele que é exortado, a atitude, o comportamento, a condição do coração aqui que Jesus reprova é o coração orgulhoso. Mais uma vez, a primeira das bem-aventuranças entra como a chave para a compreensão e prática de todo o sermão do monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque destes é o reino dos céus. Então, o pobre em espírito, aquele que está sempre contrito, andando em humildade diante de Jesus, como ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele tanto vai exortar da forma correta, como ele vai receber a exortação com o coração correto. Então, Jesus aqui, ele não está condenando o julgamento, pois nós vamos ver no verso 6 que o cristão deve exercer o julgamento do discernimento. Jesus aqui, ele está condenando uma condição de coração onde a pessoa se coloca num patamar de superioridade e vive no espírito hipercrítico, onde ela se coloca acima dos demais. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede o que, irmãos? A queda. Nós vemos aqui a figura precisa do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse que
jamais negaria a Cristo. Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, você me negará 3 vezes. O que foi que Pedro disse? De maneira nenhuma. Jesus estava exortando a Pedro, mas Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E o que aconteceu? Aconteceu o que Jesus disse que iria acontecer. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas se Pedro tivesse ouvido a exortação de Jesus, ele não teria caído. Por isso que o que está em jogo aqui, irmãos, é o orgulho. É o orgulho. Verso 1, Mateus 7, verso 1. Não julgueis. Não julgueis. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque logo no verso 6 a Bíblia diz que nós temos que julgar. Então, a Bíblia não se contradiz. Ela está falando aqui de momentos diferentes. Aqui, a Bíblia está falando de você se colocar como um juiz, como aquele que está acima do seu semelhante. Essa posição pertence somente a Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Verso 1. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a passagem do Evangelho sinótico, que é o Evangelho de Lucas, onde Jesus diz as mesmas palavras, porque os Evangelhos sinóticos, eles se completam. A palavra sinótico significa ver junto. Então, você pega, é como se Mateus, Marcos e Lucas fossem um quebra-cabeça. Para você compreender uma passagem em que Jesus fala aqui em Mateus, você tem que ver as outras passagens em que Jesus diz a mesma coisa, porque as informações de ambas vão se completar para a correta compreensão do que Jesus está dizendo. Então aqui em Mateus, nós temos aqui: não julgueis para que não sejais julgados. Mas Lucas já traz essa passagem explicando o que Jesus está dizendo em Mateus. É você julgar sem o espírito de misericórdia. É você julgar com um ar de superioridade. É você julgar sem a pobreza de espírito, sem o espírito de brandura, que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:1. Vamos abrir em Lucas 6:37. Lucas 6:37. Lucas 6:37. Vamos ler a partir do verso 36, para a gente compreender o verso 37. Olha o verso 36, Lucas 6:36. Sede, pois, misericordiosos. Lucas 6:36. Sede, pois, misericordiosos. Mandamento de Jesus. Como também vosso Pai é misericordioso. Verso 37, não julgueis e não sereis julgados. Ou seja, o que Jesus está condenando aqui? O juízo exercido sem misericórdia. No verso 36 ele diz o quê? Sejam misericordiosos. No verso 37 ele diz: olhe, não julgueis, para que não sejais julgados, não condeneis. É isso que Jesus está dizendo. Quando você se coloca num patamar de juiz, onde você pode declarar salvação ou condenação a uma pessoa. Esse papel é de Cristo. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então aqui a gente já entende o que Jesus quer dizer quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ele quer combater aqui o orgulho. É impossível um cristão ser orgulhoso. Ou ele é cristão, ou ele é orgulhoso. Por quê? Porque orgulho e Cristo não podem conviver no mesmo coração. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E quem está andando com Deus está andando debaixo da graça. Por isso é impossível caminhar com Deus em soberba, em orgulho.
Tiago 3,13. Vamos ver o que Jesus quer falar aqui em Mateus 7. Tiago 3, verso 13. Tiago está depois de Hebreus. Tiago 3, 13. Tiago 3, verso 13. É o julgamento feito sem sabedoria que Jesus está combatendo. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É o que Tiago está dizendo. Quem dentre vós é inteligente, é sábio? Mostre pelo seu bom trato. Mostre que você conhece a Bíblia. Mostre que você é espiritual. Tratando bem as pessoas. Pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria nos faz pessoas pacíficas. Bem-aventurados os pacificadores. A verdadeira sabedoria não nos faz pessoas iracundas, violentas. Verso 14. Olha o que nos faz pessoas iracundas e violentas. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. É o que Tiago está dizendo. Isso não é sabedoria. Verso 15, Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do alto não te faz sentir esses sentimentos, mas é terrena, animal e diabólica. E nós vamos ver a diferença entre Caim e Abel. Abel tinha a sabedoria de Deus e Caim tinha a sabedoria terrena. Por isso a Bíblia diz: Caim era do maligno. Porque onde há inveja, qual é o sentimento mais perigoso que um ser humano pode sentir? Inveja. A Bíblia diz que Provérbios 27, 4, que cruel é o furor. Uma pessoa que está com raiva, ela é muito cruel. Impetuosa é a ira. Uma pessoa que está muito irada, ela fica incontrolável. Mas quem poderá resistir perante a inveja? A inveja supera o furor e a ira. A inveja é a origem de todo mal. Como foi que aconteceu a queda de Lúcifer? Quem já leu Ezequiel 28 e Isaías 14, quando ele olhou para o trono de Deus, ele disse o quê? Eu quero esse lugar para mim. E ele sentiu o que de Deus? Inveja. Por isso que ele, que era um anjo de luz, se tornou o quê? Um grande dragão. Porque ele nutriu esse sentimento no coração, inveja. O que foi que ele colocou no coração de Eva? Inveja de Deus. Olha, Deus não quer que você coma do fruto, porque Ele sabe que no dia que você comer do fruto, você será igual a Deus. Inveja. Por que Caim matou Abel? Inveja. Por que os irmãos de José do Egito colocaram José para serem vendidos como escravo? Inveja. Por que Saul arrematou uma lança para assassinar um jovem que trazia alívio para ele, era inofensivo e andava com Deus? Davi? Inveja. Saul tinha inveja de Davi quando ele ouviu o cântico das mulheres dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. A Bíblia diz que Saul não gostou nada desse cântico, e desde esse momento ele passou a olhar para Davi com outros olhos, com um olhar de inveja. Por que, irmãos, os fariseus mataram a Jesus? Marcos capítulo 15, versículo 10. Por inveja, os fariseus prenderam Jesus. Vocês perceberam como esse sentimento é perverso? A inveja. Porque onde há inveja, e é diabólico, irmãos, tanto aquele que sente inveja quanto aquele que gosta de provocar inveja. Ambos são diabólicos. Tanto aquele que tem inveja, quanto aquele que
almeja ser invejado, é diabólico. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É isso que Jesus está condenando lá em Mateus 7. Agora o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Ela não é misturada. A sabedoria de Deus, ela é pura. Ela vem do céu. Depois, pacífica. A sabedoria de Deus, ela produz paz. Uma pessoa cheia de Deus produz paz. Ela é moderada. Como Paulo diz a Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de domínio próprio. Ela é tratável. A verdadeira sabedoria trata bem as pessoas. Ela é cheia de misericórdia. Ela olha para o seu próximo com olhar de amor, de compaixão e de bons frutos. A verdadeira sabedoria só faz o bem, porque ela vem do único que é bom, que é Deus. Sem parcialidade. A verdadeira sabedoria não faz acepção de pessoas, não é preconceituosa. E sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria não tem fingimento. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Agora vamos virar uma página, Tiago 4, do verso 6 ao verso 12. Nós vamos ver também o que Jesus quer nos ensinar em Mateus 7, verso 1. Vou correr para dar tempo da gente terminar no horário. Verso 6, Tiago 4, verso 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Agora o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. É isso que Jesus quer, é esse caminho que Jesus quer nos levar lá em Mateus 7. Um caminho de verdadeiro arrependimento, contrição, auto-humilhação, para que a gente possa exercer todo julgamento com o coração cheio do Espírito Santo. E não que a gente faça julgamento segundo o nosso próprio coração enganoso, segundo o nosso próprio entendimento. Mas tudo deve ser feito para a glória de Deus. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que é isso aqui? Verdadeiro arrependimento. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor, e o Senhor vos exaltará. Olha o verso 11. O verso 11 é consequência do verso 10. Quando você não está se humilhando na presença do Senhor, você automaticamente vai ser enganado pelo seu coração de que você está numa condição de superioridade em relação ao seu irmão. E é isso que Jesus está condenando em Mateus 7, quando ele diz no Sermão do Monte, no verso 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, verso 11, e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Olha que coisa, quando o nosso coração está sem humildade, a gente sente prazer em criticar o nosso semelhante. E ficar atento aos mínimos defeitos dele. Por quê? Porque estamos completamente desatentos aos inúmeros defeitos nossos. É isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. A gente esquece que a gente tem pecado.
E a gente se lembra muito bem que todo mundo tem pecado. Lembra dos fariseus com a mulher adúltera? Com sangue no olho, descendo sangue pela boca, com pedra na mão para jogar nela e apedrejar. E Jesus fez uma pergunta: aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Pronto, atire. Primeiro Jesus desprezou eles, porque Jesus ficou escrevendo no chão. E eles esperando que Jesus desse o veredito para que aquela mulher fosse assassinada. O que diz a lei? Apedrejas. E Jesus então fica calado. Fica escrevendo no chão. E Jesus sabe que aqueles homens estavam olhando para o defeito daquela mulher e eles tinham defeitos piores do que os defeitos daquela mulher. E então Jesus diz: aquele que dentre vós, vocês não estão aí cheios de pedras para jogar nela, pronto. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, pode apedrejar, assassine ela. Que a Bíblia diz, um por um foi jogando a pedra no chão. Por quê? Por causa da consciência. Quando Jesus falou isso, o Espírito Santo trouxe luz à consciência deles e constrangeu eles, de tal maneira que eles disseram: eu não posso apedrejar essa mulher. É isso aqui que Jesus está falando, do perigo da gente cair nessa cegueira espiritual. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. É isso que Jesus está condenando em Mateus 7:1. Como se a gente não se colocasse como aquele que deve observar a lei, mas como se a gente tivesse a pompa, nós, vermes de Jacó, pecadores desgraçados, miseráveis, que cometeu inúmeros pecados, como se a gente pudesse se assentar no tribunal como um juiz. E como se a gente não estivesse na incumbência de cumprir o que está na lei, mas e sim de julgar. Vocês já perceberam como a maioria dos juízes humanos, eles são orgulhosos? Porque eles se colocam num patamar de quê? Superioridade. Jesus está dizendo para os cristãos não, vocês não. Vocês não são juízes de direito. Vocês são pequeninos do meu rebanho. Eu sou o pastor. Eu sou o juiz. Já não és observador da lei, mas juiz. É por isso que ele vai dizer: com a medida com que julgardes, serão julgados. No sentido de que toda vez que nós exercemos um julgamento, um discernimento, nós temos que entender que nós também podemos cair nesse mesmo erro. Então nós devemos ter um espírito de brandura. Porque aquele irmão que a gente está exortando hoje, dá só um exemplo: o irmão achou R$50 no chão. E aí a gente exorta o irmão: ô irmão, você achou R$50, isso é pecado. Aí hoje isso para você é algo que você jamais faria. Mas daqui a 10 anos você pode passar por uma situação, cair nesse pecado, se você não estiver vigiando e orando, achar um dinheiro, pegar, que você pensou que você nunca cairia nesse pecado. É isso que a Bíblia diz: olha, cuidado, espírito de brandura, porque da mesma forma que esse irmão que você está exortando, ele errou, você também está suscetível ao erro. Em todos os momentos a Bíblia nos convoca à humildade. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Verso 12. Há só um legislador, Tiago 4,12, e um juiz. É isso que ele está dizendo. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Olha o final do verso 12. Tu, porém, quem és? É por isso que a Bíblia, ela nos humilha.
E isso é bom, porque a palavra humildade significa a capacidade de sermos humilhados. A palavra de Deus nos humilha para que a gente se humilhe. E quanto mais a gente se humilhe, mais a gente é abençoado. Porque quanto mais a gente se esvazia, mais o Espírito Santo nos enche. E quanto mais a gente se enche, mais a gente está vazio de Deus. Qual era a característica do maior homem nascido de mulher? O homem mais cheio do Espírito Santo em Israel? Ele era vazio de si mesmo. João Batista. João Batista, você é o quê? Você é um profeta? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Não, João Batista, olhe, os discípulos de Jesus, aqueles que te seguiam, eles estão seguindo a Jesus. E agora? As pessoas estão dando mais crédito a Jesus, João, do que a você. Os discípulos de Jesus estão batizando. Qual foi a reação de João? Humildade. É necessário que ele cresça e eu diminua. É isso mesmo. Ele é o Messias. Eu sou apenas o precursor. Eu vim preparar o caminho para o Senhor passar. Uma vez que ele entra em cena, eu devo sair de cena. Humildade. Jesus disse, esse homem foi o maior homem nascido de mulher. Quem és que julgas a outrem? Agora vamos abrir em Romanos 10. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos 14, 10. Desculpe, irmãos. Romanos 14, 10. Para a gente entender o que Jesus quer dizer aqui. Romanos 14, 10. Eu vou ler a partir do verso 7. Romanos 14, 7. Romanos 14, verso 7 ao verso 12. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Tem um devocional de Spurgeon lindo sobre essa passagem, dizendo que o único motivo da gente estar vivo aqui é trazer outros a Cristo pelo Evangelho. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Verso 10. Mas tu, olha mais uma vez, voltando para o princípio de Mateus 7:1. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? É isso que Jesus está condenando. É você exortar o seu irmão com tom de ironia, com sarcasmo, com tom de desprezo, aonde no seu coração você está olhando para ele com desprezo, como os fariseus, por exemplo, como a gente viu na semana passada, como os fariseus olharam para Jesus, começaram a ridicularizar a Jesus, quando Jesus disse que não pode servir a Deus e às riquezas. É isso aqui que Jesus está condenando. Não julgueis para que não sejais julgados. Por que desprezas teu irmão? É você olhar para o seu irmão com olhar de superioridade, exortar com um tom de ironia, sem nenhuma compaixão, sem nenhum amor. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, todos estaremos diante do reto juiz. Todos estaremos diante do grande tribunal. Então, nós não temos motivo de nos engrandecermos. Nós temos que sempre, sempre ter o espírito de brandura, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, de Jesus, e toda língua confessará a Deus. Verso 12, para concluir, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Agora vamos abrir em Gálatas 6. Gálatas 6:1. Para concluir essa linha de pensamento e acabar o versículo 1 de Mateus 7. Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Outra passagem que explica Mateus 7, verso 1 é Gálatas 6, 1. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, olha como o apóstolo Paulo fala. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, se algum homem for pego em algum delito, em algum pecado, vós que sois espirituais, olha o que Paulo diz, que sois espirituais, o comportamento oposto, por exemplo, dos discípulos Tiago e João, quando foram evangelizar em Samaria e foram rejeitados. Qual foi o espírito que eles voltaram? Senhor, o Senhor quer que desçamos fogo do céu e a gente destrua Samaria? Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir as almas, ele veio salvá-las. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, com espírito de brandura. Mas por que eu tenho que ter o espírito de brandura? Olhando por ti mesmo. Por que Paulo está falando isso? Porque você não é superior a essa pessoa. O mesmo pecado que essa pessoa está cometendo, você pode cometer. Para que não sejas também tentado. Perceba que toda vez que, todas as passagens que a gente está vendo aqui, o que é que está sendo combatido? O orgulho. O orgulho que está sendo combatido. Olha o verso 2. Olha porque Paulo fala isso. Para corrigir com espírito de brandura. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Verso 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, olha que coisa, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É isso que o orgulho faz. O orgulho é uma autossabotagem. O orgulho faz você criar uma realidade ilusória acerca de você mesmo. Sabia que o orgulho cria outra pessoa dentro de você? O orgulho faz você ter uma ideia totalmente diferente a respeito de você, da realidade ao qual você se encontra. É isso que o orgulho faz. Ele faz você se enxergar de uma forma totalmente diferente do que Deus te enxerga. É por isso que o orgulho é o quê? É uma cegueira. O orgulho, ele te deixa completamente cego a respeito da sua realidade. Você pensa ser uma coisa que você não é. Você pensa ter coisas que você não tem. Você pensa fazer coisas que você não faz. E um dia, espero que seja aqui em vida, que você descubra que você não tem nada, não é nada, e tudo é dele, por ele e para ele. Ou então, essa descoberta vai ser tarde demais, como é o caso do rico, lá do rico e do Lázaro, e do rico insensato, que Jesus disse, louco, essa noite eu pedirei a sua alma, que tem se preparado, para quem será? É isso que o orgulho faz. É o que aconteceu, por exemplo, com Herodes Agripa, lá em Atos, capítulo 12. Ele começou a discursar e as pessoas começaram a gritar, olhe, esse homem tem a voz de um Deus, não é a voz de um homem. E a Bíblia diz que ele recebeu a glória para si. Quando ele recebeu a glória para si, instantaneamente ele morreu, ele expirou e ele morreu comido por vermes, por bichos, diante de todos.
por causa do orgulho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento perigosíssimo que é o orgulho, principalmente o orgulho espiritual, porque ele cria uma falsa realidade acerca de nós mesmos. Ele faz a gente, como tem um ditado que diz, que a pessoa está comendo chuchu e arrotando peru. Era o caso dos fariseus. Jesus disse que eles eram o quê? Sepulcros caiados. Isso eles eram diante de Deus. Mas diante dos homens eles eram o quê? Eles diziam que eram o quê? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa. O que fazia com que eles tivessem essa realidade ilusória acerca deles mesmos? O orgulho. Por que eles oravam de si para si mesmo? Ó Deus, eu te agradeço, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Jejuo 2 vezes por semana. Quem criou essa realidade ilusória na mente desse homem? O orgulho. Ele não era diferente dos demais. Ele era tão pecador quanto os demais. Mas ele pensava que não era, porque o orgulho tinha cegado ele. Então vamos voltar para Mateus 7. Vamos ler agora o verso 2. Mateus 7. Mateus 7. Agora vamos ler o verso 2. O versículo 1 diz, foi o que nós vimos. Eu espero que todos nós tenhamos compreendido o versículo 1. E se não compreender, a gente está aqui para explicar de novo. E se não compreender de novo, a gente está aqui para explicar de novo. E se não compreender de novo, a gente está aqui para explicar de novo. Quantas vezes for preciso. Não julgueis. Não julgueis, para que não sejais julgados. Nós já vimos o que significa o verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Verso 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vamos interpretar o verso 2 junto com o verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E agora nós vamos ver um exemplo. Aqui nós vemos que todos estamos debaixo do mesmo julgamento da palavra de Deus. E nós vamos ver um exemplo prático disso acontecendo. Uma pessoa que exerce o juízo, e esse juízo é medido contra ela da mesma forma que ela exerce. Uma pessoa que repara no argueiro do olho, mas não enxerga a trave que está no seu. Nós vamos ver um exemplo prático disso, para que a gente possa se autoexaminar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Vamos abrir em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, nós vamos ver um homem que exerceu juízo. E foi medido com a mesma medida que ele julgou. Um homem que olhou o argueiro e não viu a trave no seu. Estava cego pelo orgulho e pela hipocrisia. 2 Samuel 12, 1. E um homem de Deus. Segunda Samuel 12, verso 1. Estamos falando do rei Davi. 2 Samuel 12, 1. O rei Davi, os irmãos conhecem essa passagem. Trata-se do pior momento da vida de Davi. O pior momento da vida de um cristão. Acredito que todos nós, acredito não, tenho certeza, todos nós estamos escrevendo a nossa história. A história de Davi, ela está relatada aqui. Mas a sua história também
ela está sendo escrita num livro. E quando esse livro for aberto, tenha certeza que o momento mais horroroso da sua vida é o momento em que você estava vivendo em pecado. E aqui nós estamos vendo o pior momento da vida de Davi. Aqui nós vamos ver a causa de todas as tragédias que aconteceram na vida de Davi. Vamos ver como o orgulho cegou completamente o coração de um homem segundo o coração de Deus. Como o pecado, principalmente pecado sexual, como esse pecado ele cega. Como uma mulher ou como uma mulher na vida de um homem ou um homem na vida de uma mulher tem um poder de cegar completamente e deixar a pessoa completamente distante de Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi. 2 Samuel 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. O profeta Natã é enviado até o rei Davi. Davi até então aqui estava com a sua reputação lá em cima, diante dos homens. Aqui ele tinha se casado com a viúva. Ele tinha tirado essa viúva da miséria e da fome. Ele tinha dado um filho a ela. Aqui Davi estava com a sua reputação em Israel lá em cima. Mas a Bíblia diz que o que Davi fez não foi bom aos olhos do Senhor. As pessoas não sabiam, mas Davi tinha adulterado com essa mulher enquanto ela era casada, e Davi orquestrou o assassinato do marido dela, que era um leal companheiro dele, que era, vamos supor, um dos melhores amigos dele. E o pecado deixou ele completamente cego. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Quem é o rico? Davi. Quem é o pobre? Urias. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, Davi. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha, Betseba. O seu sentimento que Urias tinha por Betseba era um amor verdadeiro. Olha que coisa. E Davi tinha várias esposas. Urias era casado somente com Betseba. Perceba como o pecado ele cega. Quando o homem se afasta de Deus e é guiado pelos seus desejos, ele vira um animal irracional. Literalmente um monstro. Misericórdia. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Ou seja, Davi fez isso logo com aquele que era leal a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Agora, olha o verso 5. É aqui que começa a cegueira. A cegueira espiritual. É aqui que diz: por que você olha, repara no cisco do olho do seu irmão e não repara a trave que está no seu olho? Com o juízo com que você julgar, você será julgado. Então, perceba, quando Natã conta a história, em nenhum momento Davi se enxerga nela. Natã contou aqui uma parábola que fala do pecado dele. Mas qual é o sentimento que brota no coração dele? Essa hipocrisia que Jesus condena. Um sentimento de justiça. Um sentimento de exercer juízo. Não, eu vou julgar.
estou enfurecido, eu não gosto de injustiça no meu reino. Por isso que Jesus diz: hipócrita, tira a trave que está no seu olho e depois tira o cisco, o argueiro no olho do irmão. Mas Davi aqui está cego. Ele diz: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele deve o quê? Morrer. O homem que fez isso, ele deve morrer. Olha como o orgulho cega. Davi está pensando que Natã está trazendo a ele um caso que aconteceu no seu reino. É isso que está acontecendo aqui. E pela cordeira, olha, agora Davi vai aplicar um juízo. Ele vai aplicar agora um julgamento. Verso 6, ele vai julgar. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Ele julga agora. E agora a gente vai ver, com o mesmo juízo com que julgardes, daqui a pouco a gente vai ver, você será julgado. Davi disse que esse homem que fez essa maldade, que Natã trouxe a história para o reino dele, iria pagar 4 vezes mais pela maldade que fez. Essa foi a sentença de Davi como juiz. Esse foi o juízo que Davi exerceu. 4 vezes mais ele vai pagar. Quadruplicado. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha o verso 7. É aqui agora que a casa cai. É aqui agora que a hipocrisia de Davi vai ser revelada. Porque Deus amava Davi. E quando Deus ama, Ele corrige. E é bom que os nossos pecados, é bom que o meu pecado seja desmascarado em vida, antes que ele seja desmascarado depois da morte. Porque a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. O amor de Deus aqui agora vai desmascarar Davi. E se Deus te ama, Ele vai fazer isso com você e comigo também, porque Ele nos ama. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor. Imagine Davi ouvindo isso. Natã olhando para ele dizendo: você, Davi, é esse homem. Esse homem que você disse que deve morrer. Esse homem que você disse que deve pagar 4 vezes mais. É você. Vamos lá para a gente concluir. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Qual é o primeiro pecado que Deus vai mostrar em Davi? Qual é? Ingratidão. Deus vai mostrar para Davi tudo que ele já fez por ele através de Natã. Para mostrar para Davi que ele foi ingrato com Deus. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Quem se lembra desse episódio? 1 Samuel 16. Quando Davi era esquecido na casa de Jessé. Davi era desprezado pela sua própria família. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele encontrou todos os irmãos. E ele pensava que era o rei e Deus dizia: esse não é o rei. Pensava que era o rei e Deus dizia: esse não é o rei. E nem Jessé se lembrava que Davi existia. Porque Samuel falou: rapaz, nenhum desses aqui é o rei. Não tem mais ninguém não. Aí Jessé disse: rapaz, tem o caçula. Ele está cuidando das ovelhas. Ele está lá, ele não está aqui na casa, ele está lá no campo, ele está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel foi lá. A Bíblia diz que quando Samuel chegou, ele encontrou um jovem, magro, baixo, ruivo e de boa aparência. Quem era esse jovem? Davi. E o que foi que Samuel fez? Assim que ele viu Davi, Deus disse:
esse agora é o novo rei de Israel. Imagine um adolescente que não tinha físico de rei, aparência de rei, não era respeitado pela sua família, rejeitado pela sua família, e então Samuel pega e unge Davi, o novo rei de Israel. E a partir daquele momento, Davi começa a ter inúmeras vitórias. A primeira grande delas, quem foi? Golias. E Deus começa a abençoar Davi. Então Natã começa lembrando isso. Olhe, não foi Samuel, Davi, foi Deus, quando você era jovem, que te ungiu, o rei sobre Israel. Eu que te livrei das mãos de Saul. Quem aqui já leu 1 Samuel? As perseguições ferrenhas de Davi, de Saul com Davi. Davi se esconde na caverna de Adulão. Davi é protegido por Jonatas. Davi é protegido por Mical, porque Saul queria enfurecidamente matá-lo. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Ou seja, ô Davi, se fosse pouco, você me pediria e eu te daria. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Ou seja, você precisava, Davi, cobiçar o que é do outro, sendo que você tem Deus como seu pai, como seu pastor, fazendo mal diante de seus olhos. Você desprezou a palavra de Deus, e agora o negócio vai pegar. Porque Natã, que não viu nada, vai falar como se estivesse vendo tudo. Porque Natã estava amando de quem? De Deus. Então, se você sabe de um pecado de um irmão, chame ele como Natã fez com Davi, e em amor converse com ele, que isso é prova de amor. Se você sabe que eu tenho um pecado, me chame, converse comigo, me exorte. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Começa a vir o quê? Consequências do pecado. O que o homem plantar, ele colherá. Porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por tua mulher. A Bíblia diz o quê? Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste, Davi, em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Perceba, Davi disse que esse homem devia pagar quanto pelo crime que ele cometeu, o suposto homem da história, 4 vezes mais. Natã diz o que a Davi? A espada jamais se apartará da sua casa. Quantos filhos Deus leva de Davi? 4. O primeiro aqui, a sentença. O primeiro filho com Betseba morre. Depois vai vir Aminon, que comete um incesto com Tamar. E Absalão, indignado, mata Aminon, o segundo. Depois Absalão cria uma revolta contra Davi e tenta tomar o reino de Davi e matar Davi. E Absalão morre. Terceiro cordeiro de Davi foi levado. Depois o último foi Adonias, que queria usurpar o trono do escolhido para ser o novo rei de Israel, que era Salomão. Ele precisou ser assassinado. 4 filhos.
Ele disse que o homem deveria pagar 4 vezes. Foi o juízo que Deus exerceu sobre ele. 4 cordeiros. Vamos concluir lá em Mateus 7. Já são 8h24, já quero concluir. Mateus 7, verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Justamente esse espírito de se colocar no patamar de superioridade. Nós temos que ter humildade. Verso 5, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, o que Jesus diz é: corrija-se primeiro, e depois não deixe de exortar o seu irmão. Exorte sim, e esteja aberto à exortação, porque vocês enxergam a minha vida muito melhor do que eu. É isso que Jesus está dizendo aqui. Um irmão é capaz de enxergar um cisco no olho do outro, mas ele não enxerga uma trave que está no seu. Verso 6. É aqui que entra a suposta contradição, porque agora Jesus vai mandar a gente julgar. Jesus agora manda a gente julgar. E no verso 1 ele diz: não julgueis. É porque o julgamento que ele manda a gente fazer agora é o contrário do verso 1. No verso 1 ele diz: não julgueis segundo a aparência. No verso 6 ele diz: julgueis segundo a reta justiça. Vamos abrir em João 7, 24. João 7, 24. João 7, 24. João 7, verso 24. Jesus diz, literalmente isso, palavras de Jesus, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça, irmãos? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus faz com que o cristão precise exercer julgamentos, porque ele precisa ter discernimento espiritual. Ele precisa saber aonde ele está pisando, o que ele está fazendo, com quem ele está lidando. Porque a Bíblia diz, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como é que eu vou saber quem é ímpio e quem é justo, para que eu não siga o conselho do ímpio e siga o conselho do justo? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai me mostrar pelas obras quem é ímpio e pelas obras quem é justo. Então existe um julgamento que é bom, que é maravilhoso, que é o julgamento da palavra de Deus. E pela palavra de Deus, nós sempre precisamos de Natãs para nos exortar. Sempre, sempre. A Bíblia diz em Mateus 18:15 o quê? Olha, você pegou o seu irmão em erro. O que é que você faz? Chama o seu irmão. Converse com o seu irmão. Mostre o erro do seu irmão. Se seu irmão se arrepender, ganhaste o seu irmão. Se o irmão não se arrependeu depois dessa exortação, chama 2 testemunhas. Pega essas 2 testemunhas. Chama o seu irmão. Tenha uma conversa com o seu irmão. Uma vez que esse irmão não se arrependeu novamente, porque o propósito é que ele se arrependa, você então expõe esse irmão publicamente e trata como gentil e publicano. É o que está lá em Mateus 18:15, se eu não me engano. É a disciplina que deve ser exercida na igreja por amor. Então, se você me vê em pecado, me chame e converse. Oi, irmão José, eu passei por você ali na lanchonete, você estava cometendo o pecado da glutonaria. Eu vi você com uma pizza que não tinha mais tamanho e não vi ninguém do seu lado, você estava sozinho. Você estava pecando, irmão. Então, isso é o que? Amor.
e vários outros pecados. É isso que nós devemos ser. Esse é o propósito da igreja. Nós estamos aqui para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas o que nós não podemos deixar é que o amor se esfrie por conta da multiplicação da maldade. Nem podemos criar um ambiente de igreja hipócrita, onde cada um chega com seus pecados ocultos. Eu cheguei aqui com meus pecados ocultos, você chega com seus, todo mundo senta com seus pecados ocultos, cheio de hipocrisia, e aí vai todo mundo para o inferno. Não, a igreja não é um ambiente para isso. A igreja é o quê? Assembleia dos Santos. A palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. A igreja é um lugar santo, é uma casa de oração. Então, todos nós devemos estar atentos uns aos outros. Concluindo o verso 6. Não deis aos cães as coisas santas. Aqui é um mandamento. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que é que Jesus está dizendo aqui? Você precisa saber, ao pregar a palavra de Deus, quem é cão e quem é porco. E para isso você precisa julgar. Julgar o quê? A aparência, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a classe social, o grau de escolaridade? Não. Julgar o comportamento. Julgar a reação que essa pessoa vai ter diante da pregação do Evangelho. Se essa pessoa pisa na pérola, que é a palavra, se ela despreza a palavra, essa pessoa é um porco. Se essa pessoa se volta com raiva contra a palavra, dizendo: eu não gosto disso que você está pregando, eu não gosto da palavra de Deus, saia daqui com essas palavras, essa pessoa é um cão. E Jesus disse que é mandamento: não deis pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Para que você cumpra esse mandamento, você precisa exercer julgamento. Saber quem é porco e quem é cão. Porque a palavra de Deus é uma pérola. E saber quem é ovelha. Quem é ovelha? Está lá em Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um homem que achou um tesouro oculto no campo. Ele vende tudo que tem. Ele adquire aquele tesouro e ele vive com aquele tesouro, que é o Evangelho. O reino dos céus é como um homem que comercia, um comerciante de pérolas. E ele comercializando pérolas, ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele vende tudo que tem, compra aquela pérola, e ele vive apreciando aquela pérola, que é o Evangelho. Essas são as ovelhas. São aquelas que amam a palavra de Deus, amam a Bíblia, amam o Evangelho. Como diz Paulo, ele teve tudo como esterco, comparado com a sublimidade da revelação de Cristo Jesus. É por isso que, quando a gente prega o Evangelho, a gente tem que entender que a gente está com uma pérola. E uma pérola não é dada como se fosse uma pipoca, como se fosse qualquer coisa. Uma pérola deve ser oferecida, deve ser dada para quem sabe o valor dela, para quem aprecia, para quem deseja. É isso que Jesus está dizendo. Não perca tempo com quem despreza a palavra de Deus. Não perca tempo com quem se volta contra a palavra de Deus. Isso é pecado, porque a palavra de Deus é uma pérola. E tem pessoas que vão enxergar a palavra como essa preciosidade e vão dar o valor que essa palavra tem. Ela tem poder para salvar todos os pecadores que se arrependem e creem em Jesus Cristo, dando frutos dignos
de arrependimento. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não baratearmos o Evangelho. Não tentarmos evangelizarmos com emoção. Nós não temos que diminuir a glória do Evangelho para que os pecadores sejam encaixados nele. São os pecadores que precisam mudar para que eles se encaixem no santo Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o nosso mandamento não é encher a igreja, não é trazer as pessoas para a igreja de qualquer forma. O mandamento de Cristo para os discípulos é pregar o Evangelho de Cristo crucificado a toda a criatura e discipular as pessoas, ensinando essas pessoas a observar tudo que Cristo nos ensinou, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver nessa missão, Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente não pode perder tempo. E por isso a gente precisa ter discernimento, julgar quem é cão e quem é porco. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a exercermos o verdadeiro discernimento espiritual, Senhor. Primeiro, Senhor, o discernimento de que não somos melhores do que ninguém e precisamos ser humildes e reconhecer como somos maus e pecadores. Reconhecer como precisamos estar com o coração quebrantado, em humildade na Tua santa presença, para que não venhamos a cair no erro de olharmos o cisco no olho do irmão e não atentarmos para a trave que está no nosso, para não incorrermos no erro de exortarmos alguém com ar de superioridade e sem o quebrantamento da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro amor. Como disse um servo teu, Senhor, antes de exortar uma pessoa, você deve passar horas chorando e orando por ela. Eu te peço perdão, Senhor, pois eu não tenho feito isso. E eu preciso me arrepender de exortar pessoas que antes eu não chorei em oração. Me perdoa, Senhor, e me ajude a pedir perdão em humildade de coração. Nos ajude, Senhor, a não darmos as pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Nos ajude a não pregarmos o Evangelho de qualquer forma, para qualquer um, sem o Teu direcionamento. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a proclamarmos a Tua palavra, pois esse é o nosso propósito de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele: Jesus é bom. Amém.